Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira, entre as 21 e as 22 horas, na Rádio Geisa, em 90.8, também através das plataformas digitais. Como sempre, vamos falar de várias modalidades, destaque para as modalidades de alta competição, vamos trazer resultados do fim de semana e perspectivar a jornada deste fim de semana. Vamos também falar, como sempre, de futebol, com o nosso habitual comentador, o Miguel Quitos, para análise à jornada do passado fim de semana, bem como aquilo que se vai passar ao longo do fim de semana que se aproxima. Começamos com as modalidades de alta competição e destaque para o hóquei em patins, uma modalidade que temos vindo a destacar e onde a Juventude de Viana continua em grande plano no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Juventude de Viana que somou no sábado a sua quinta vitória em 5 jornadas neste campeonato. Vitória por números claros no pavilhão José Natário, 7-2 frente ao Famalicense, uma das boas equipas deste campeonato, mas a formação liderada por André Torres não vai dando hipóteses aos seus adversários, vai ganhando e vai convencendo da forma como vai construindo essas vitórias e tem nesta altura o pleno cumpridas as primeiras 5 jornadas deste campeonato nacional da 2ª Divisão. Para além deste, Juventude de Viana 7, Famalicense 2, outros resultados da jornada. No passado fim de semana, Termas 2, Infante Sagres 2, Académica de Coimbra 1, Académica de Espinho 1, Futebol Clube do Porto B 4, Marinhense 3, Valongo B 4, Sobreira 1, Oliveirense B 8, AD Sports 3 e Barcelos B 3, Câmara 3. Com estes resultados, já o disse, a Juventude de Viana, líder isoladíssima da classificação, tem 15 pontos, 5 vitórias em 5 jornadas. Tem, nesta altura, uma vantagem de 3 pontos para os segundos classificados, que são o Porto B e o Valongo B. No entanto, estas duas equipas, já o disse aqui a semana passada, não contam para a luta pela subida de divisão, uma vez que não podem subir. Por isso mesmo, a Juventude de Viana alarga a sua vantagem para os seus mais diretos adversários. Quarto lugar, repartido por Termas e Oliveirense B, com 8 pontos, ou seja, já 7 pontos de vantagem por parte da formação de Viana do Castelo em relação ao Termas, que é a única equipa que pode competir em termos de subida com a Juventude de Viana, porque tanto Porto B como Valongo B e Oliveirense B não contam para esta luta da subida à primeira divisão. Portanto, eu diria que está bem encaminhada a tarefa da Juventude de Viana para poder, eu diria, lutar com alguma tranquilidade pelo regresso ao principal escalão do hóquei patinado nacional. Em relação ao 6º lugar, nesta altura, é repartido por Marinhense e Académica de Coimbra, tem 7 pontos, ou seja, há aqui uma vantagem já de 8 pontos da Juventude de Viana para estas duas equipas. Este sábado vamos ter então a jornada número 6 deste campeonato da 2ª Divisão Nacional e uma deslocação difícil para a Juventude de Viana, vai até à Marinha Grande para jogar com o Marinhense, equipa que está a 8 pontos da Juventude de Viana, ou seja, em caso de vitória, a Juventude de Viana pode dar aqui uma sapatada muito importante, embora ainda falte muito campeonato para se jogar, mas a verdade é que este jogo na Marinha Grande frente ao Marinhense pode ser de extrema importância para a equipa liderada por André Torres, ele que operou uma grande transformação no plantel da Juventude de Viana, mas a verdade é que os resultados têm sido até agora muito positivos. Jogo marcado para amanhã às 6 da tarde na Marinha Grande, este Marinhense Juventude de Viana. Ainda amanhã, às 6 da tarde, vamos ter o jogo entre o Famalicense e o Barcelos B e também à mesma hora, 6 da tarde, o jogo entre o Câmara e a Académica de Coimbra. Às 18h30 começa o jogo entre o Infante Sagres e o Oliveirense B. Às 21h15 joga-se o Sobreira Porto B e a partir das 21h30 os dois restantes jogos, a AD Sports Valongo B e também a Académica de Espinho Termas, são os jogos que vão fechar esta 6ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de hóquei em patins. No voleibol, continua também imaculado o percurso do Voleibol Clube de Viana no
neste caso na competição de séniores masculinos. A semana passada não houve campeonato, houve Taça de Portugal e a equipa do Voleibol Clube de Viana foi a Vila do Conde ganhar ao ginásio Vilacondense por 3-7-0, com parciais de 25-11, 25-19 e 25-23. A equipa de Viana do Castelo continua sem perder qualquer set no arranque desta temporada 2025-2026, um grande percurso para a formação de Viana do Castelo, que assim segue em frente na Taça de Portugal, vai para a segunda eliminatória. Esta primeira ronda ainda não contou com as equipas da primeira divisão, que só entram em competição na próxima ronda. Este fim de semana está de regresso o Campeonato Nacional da Segunda Divisão de Voleibol Séniores Masculinos. Vai jogar-se a quinta jornada e nesta quinta ronda a equipa do VCV joga frente ao Clube Nacional de Ginástica, jogo marcado para amanhã, sábado, às 4 da tarde, no pavilhão de Santa Maria Maior. A equipa do Clube Nacional de Ginástica e o Oeiras, aliás, são as duas equipas que comandam com 12 pontos, têm 4 jogos, 4 vitórias. O VCV tem, nesta altura, menos um jogo, portanto tem 9 pontos, tem também o pleno, mas com um jogo em atraso, uma vez que já folgou na jornada anterior e por isso mesmo é que tem esta desvantagem em relação aos seus mais diretos adversários. De qualquer forma, este jogo frente ao CN Ginástica é claramente um jogo importante porque são duas equipas que vão lutar pela subida à primeira divisão nacional. Jogo então marcado para amanhã às 4 da tarde no pavilhão de Santa Maria Maior. Também amanhã vamos ter mais uma jornada do Campeonato Nacional da Segunda Divisão de Séniores Femininos, também com a equipa do VCB, mas para já recordar que no passado fim de semana tivemos jornada dupla neste campeonato. Na terceira ronda, no sábado, o VCV perdeu em casa frente ao ginásio Vilacondense por 3-7-0 e no domingo, na quarta ronda, o VCV, as Marujas, foram vencer ao pavilhão do Guifões por 3-0. Nesta altura, em termos de classificação, o ginásio Vilacondense e o Belenenses lideram com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. A equipa do VCV está no 6º lugar com 6 pontos. Em 4 jogos realizados, soma 2 vitórias e 2 derrotas. Para já, eu diria um percurso interessante das Marujas neste Campeonato Nacional da Segunda Divisão de Séniores Femininos. Teremos para este fim de semana a quinta jornada que vai jogar-se no domingo às 3 da tarde. A formação do VCV joga na Póvoa do Varzim frente ao Clube Desportivo da Póvoa. Jogo marcado para domingo, então, às 3 da tarde. Avançamos para o basquetebol, continua a decorrer e prossegue o Campeonato Nacional de Basquetebol da Primeira Divisão, o CN1, onde está a equipa do Clube de Basquete de Viana. Na quarta jornada, a quarta derrota para o Clube de Basquete de Viana, que perdeu em Vila Nova de Gaia, frente ao Gaia, por 71-59. Ainda sem estrangeiros, a formação de Viana do Castelo, claramente a demonstrar algumas dificuldades neste arranque de temporada, ainda assim conseguiu equilibrar o jogo frente à formação de Vila Nova de Gaia, que conta com 2 estrangeiros no seu plantel. Isso é claramente uma diferença importante em relação às equipas em competição neste campeonato. Nesta altura, neste campeonato da Primeira Divisão, o CN1, o líder é o Barcelos, que tem 8 pontos, soma 4 vitórias em 4 jogos, aliás. A formação do Clube de Basquete de Viana está no 7º lugar, juntamente com o Famalicense. Ambos têm 4 pontos, são 4 derrotas, mas cada derrota vale 1 ponto e por isso estes 4 pontos somados, ainda assim há espaço aqui para melhorar por parte do Clube de Basquete de Viana, à espera ainda dos seus jogadores estrangeiros. Na quinta ronda deste campeonato, jogo marcado para domingo às 5:30 da tarde no pavilhão de Santa Maria Maior, a formação do Clube de Basquete de Viana recebe a formação sub-23 do Clube Desportivo da Póvoa, portanto é um jogo também bastante complicado. Recordo, domingo às 5:30 da tarde no pavilhão de Santa Maria Maior.
E vamos fechar ou melhor, não vamos fechar, vamos avançar com o handball, ainda vamos falar do futsal, mas para já o handball, Campeonato Nacional da 2ª Divisão, onde está a equipa da Associação Desportiva Afifense, que perdeu no passado sábado por 25-33, jogou em casa, perdeu frente ao Águas Santas, a vitória para a formação Maiata por 33-25 nesta altura. A formação do Afifense está no 10º lugar com 8 pontos, soma uma vitória e 5 derrotas, sendo que a derrota vale 1 ponto e a vitória vale 3 pontos, ou seja, 8 pontos somados, um percurso que não tem sido, eu diria, o mais expectável por parte da formação de Afif, ainda assim com condições para poder melhorar ao longo deste campeonato. Na 7ª jornada, marcada apenas para o próximo fim de semana, ou seja, deste fim de semana a 15 dias, dia 15 de novembro, o regresso então do campeonato, que está parado este fim de semana. A formação do Afifense vai jogar ao terreno do Padroense, jogo marcado para sábado, dia 15 de novembro, a partir das 7 da tarde. E agora sim fechamos com o futsal feminino, Liga Feminina Placar, onde estão duas equipas do Distrito de Viana do Castelo, o Santa Luzia e também a Casa do Povo de Freixo. No passado sábado, jogo grande no pavilhão José Natário, com a equipa do Santa Luzia a receber o Sport Lisboa e Benfica. Vitória para as encarnadas por 4-2. A formação do Benfica chegou a estar a ganhar por 4-0, mas na segunda parte, uma boa reação da formação de Viana do Castelo ainda permitiu reduzir para 4-2. Ainda assim, a vitória sorriu à formação do Sport Lisboa e Benfica. Noutros jogos desta jornada, o Nuno Álvares ganhou por 5-0 ao Águias de Santa Marta. O Atlético venceu o Árvore por 6-1, o Futsal Feijó venceu o Nova Semente por 2-1 e os Leões de Porto Salvo ganharam à Casa do Povo de Freixo por 5-0, uma vitória normal da formação de Porto Salvo. Em termos de classificação, o Benfica lidera com 27 pontos, o Nuno Álvares em segundo com 24. Terceira posição para os Leões de Porto Salvo com 21 pontos, depois o Atlético com 16 pontos no quarto lugar. O Santa Luzia está na quinta posição com 10 pontos e no 10º e último lugar a Casa do Povo de Freixo apenas com 1 ponto somado, ou seja, um empate averbado nas 9 jornadas já realizadas deste campeonato. Campeonato que para agora durante uma semana, ou melhor, para durante praticamente 3 semanas, regressa apenas no fim de semana de 13 de dezembro com a 10ª jornada. Há esses jogos entre o Santa Luzia e o Nuno Álvares, no pavilhão de Viana do Castelo, no pavilhão José Natário. O Nuno Álvares, que é o segundo da classificação. A Casa do Povo de Freixo vai receber o Águias de Santa Marta. São 2 jogos desta 10ª jornada da Liga Feminina Placar de Futsal, com a presença do Santa Luzia e da Casa do Povo de Freixo. Feita esta passagem pelas modalidades de alta competição, vamos já a seguir avançar com o futebol, Campeonato de Portugal, também os campeonatos distritais da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Viana, cidade do desporto. Vamos então avançar com o futebol. Há muito para dizer da jornada do passado fim de semana, quer no Campeonato de Portugal, quer também nas competições distritais, Campeonato de Sabseg da Associação de Futebol de Viana do Castelo e também o Campeonato Distrital da 2ª Divisão. Como sempre, contamos com o Miguel Quitos para nos falar desta jornada e também mais à frente daquilo que vai acontecer já este fim de semana. Mas, para já, avançamos com o Campeonato de Portugal para falarmos da jornada 8 e recordamos para já resultados desta ronda: São Martinho 2, Camacho 1, Brito 3, Machico 2, Chaves B 3, Ribeira Brava 0, Viana 0, Vila Verdense 0, Limianos 0, Mirandela 0, Tirsense 0, Celuricense 0 e Monção 1, Bragança 0. Foram resultados desta 8ª jornada.
E para já, com essa nota, porque eu acho que é importante deixar essa nota de relevo em relação àquilo que foi, Miguel, muito boa noite uma vez mais, a primeira vitória do Desportivo de Monção. Custou, mas foi, finalmente o Monção conseguiu aguentar-se durante 90 e tal minutos e, portanto, garantiu aqui 3 pontos muito importantes para o seu percurso e para o seu futuro. Boa noite, Mário. Boa noite a todos os ouvintes. Sim, de facto, temos que dar essa importância à primeira vitória do Monção. Demorou, mas chegou. E por estranha que pareça, uma vitória já faz, com os 2 empates que tinha, já faz 5. Já não está assim tão longe dos lugares de permanência. Mas pronto, foi importante ao Monção. Nós tínhamos aqui semana após semana dizer que era importante a primeira vitória até em termos psicológicos para a equipa se libertar de alguns empates, de algumas derrotas nos últimos minutos, e uma grande vitória. Não foi uma vitória contra um adversário qualquer, foi contra o terceiro classificado, uma equipa que nós aqui também assumimos que poderá ser um dos candidatos à subida à Liga 3. É uma grande vitória do Monção e nós percebemos que faltava aquele clique. Agora vamos esperar que o Monção ganhe mais vezes. É evidente que na próxima jornada é um derby distrital. Mas aqui a nota, porque se olhássemos aos jogos que o Monção fez até agora, se calhar este era talvez aquele em que nós poderíamos antever mais dificuldades, porque o Bragança é uma equipa muito competitiva, uma equipa que já demonstrou que é capaz de fazer coisas muito, muito positivas neste campeonato, e se calhar havia jogos onde a expectativa do Monção poder ganhar eram maiores do que propriamente neste jogo frente ao Bragança, mas isso também demonstra aqui alguma capacidade, digamos, em termos psicológicos da equipa de se libertar, digamos, daqueles fantasmas que estavam a atormentar a formação de Paulo Almeida. Mário, de qualquer maneira eu percebo onde quer chegar, mas não podemos esquecer 2 coisas. O Monção jogava no seu terreno e tinha sido sempre competitivo, apesar de perder e apesar do empate, percebemos que estava a ser uma equipa competitiva. E o Bragança, ao contrário, nós também percebemos que é uma equipa muito competitiva, mas mais forte quando joga no seu terreno. E estas 2 coisas pode pesar, pode ter alguma influência na minha perspectiva. Mas a verdade é que também a primeira vitória alguma vez tinha que surgir. O que nós esperamos é que não demore mais 6 ou 7 jornadas para aparecer a segunda, porque estas equipas que andam nos últimos lugares, que é o caso do Monção, infelizmente, de vez em quando ganham. Agora temos que o Monção tenha que fazer disto um hábito, uma maior regularidade. Não vai ser muito fácil ganhar, que já percebemos que este Campeonato de Portugal é muito equilibrado, e até este jogo assim o diz, o Monção acaba por ganhar o terceiro classificado. Com um autogolo, é verdade. Sim, mas conta. E é muito importante para o Monção. Agora, para o Monção, em termos psíquicos, perceber que tem capacidade e fazer disto alguma regularidade. Não irá ganhar com toda a certeza todos os domingos, senão estaríamos a falar de outra classificação, mas ganhar os pontos necessários para aquilo que nós já mencionámos e aquilo que nós desejamos, que é a permanência da Monção. É como eu digo, na próxima jornada é um derby, não vou desejar a vitória a ninguém, porque, como devem perceber, não podem ganhar as 2. E curiosamente, um jogo onde, por exemplo, Paulo Almeida não pode contar com o seu central mais experiente, o Ricardo Bolsas, que está lesionado. Também o Ibrahim acabou por nem sequer foi utilizado. Utilizou 2 jogadores, eu diria, menos rotinados, nomeadamente o Guilherme Vinícius e também o Ricardo Mendes. Aqui uma alteração: o Monção jogou muitas vezes, ou tem jogado grande parte das vezes, numa linha de 3, digamos assim, em termos defensivos. Agora está a jogar numa linha de 4, portanto apenas com 2 centrais. Há aqui também uma mudança de abordagem por parte do Paulo Almeida. É natural. O Paulo, como técnico, como um excelente técnico que é e uma pessoa inteligente, está a fazer de tudo durante a semana para que as coisas não estavam a correr bem, tem que se mudar. E eu percebo, o Bolsas tem sido titular praticamente em todos os jogos, tem feito quase os 90 minutos em todos os jogos.
é um jogador importante, mas isto também quer dizer que o plantel tem qualidade e percebemos que eles aos poucos estão a tentar reajustar o plantel. E acho que o Monção está de parabéns, é uma grande vitória. Agora, em relação àquela tua equipe, a tua pertinente, os treinadores cada vez mais, domingo após domingo, muitas vezes mudam muitas vezes não mudam o seu sistema, mas algumas dinâmicas que têm do próprio sistema. Quando falámos do Belenenses, vamos se calhar falar um bocadinho sobre isso, e eu não vi o jogo do Monção, não estou habilitado muito para falar, mas é evidente, o Monção não estava a ganhar, e há que abordar de outras maneiras, porque quando as coisas não vão para um lado, tem que ir para o outro, e se for sempre assim, que ganha sempre, que desta vez resultou. Uma coisa é certa, esta vitória pode ajudar muito a equipa do Sim, Monção. Mário, tínhamos falado aqui muitas vezes nós que o Monção precisava disto, precisava de uma vitória. Agora, é aquilo que eu digo, vou-me repetir outra vez, fazer disto uma regularidade, porque se ganhar uma vez em 10 jornadas, as coisas não vão correr bem. Agora, não podemos tirar o mérito a uma equipa como a Monção, que estava com muitas dificuldades, e aí acaba por ganhar ou de ser classificado. Uma equipa com muita qualidade. Por isso, vamos esperar. O que nós desejamos, e eu que desejo desde o início, que desejo muito bem, tudo de bom a esta equipa do Monção, vamos esperar que as coisas corram bem. Vamos ver o que vai acontecer domingo. Saltamos para os empates do Vianense e do Limianos, teoricamente com equipas que pensaríamos que qualquer uma delas poderia somar os 3 pontos. A verdade é que nem Vianense nem Limianos foram capazes de sair do empate a 0. O Limianos perdeu aqui, o Vianense também perdeu, obviamente, para se aproximar um pouco dos lugares da frente, mas no caso do Limianos poderia, em caso de vitória, estar nesta altura isolado e ainda com um jogo em atraso. Portanto, perdeu aqui uma boa oportunidade a equipa de Rui Carvalhal de se colocar ainda mais distante dos seus adversários nesta altura. É verdade, tens razão. Quando as equipas não ganham, perdem sempre a oportunidade, mas isto o campeonato é assim mesmo, nós não conseguimos ganhar e perdemos sempre alguma coisa. De facto, o Vianense e o Limiano jogando em casa e com adversários teoricamente mais acessíveis, embora o Mirandela também está a fazer um campeonato regular, mas com o Limianos com um jogo em atraso e estando em primeiro, jogando em casa, todos nós pensávamos que era capaz de ganhar o jogo. E das informações que eu tenho, o Limianos até pelos bichos não acabou por fazer um bom jogo, falhou algumas oportunidades, mas são coisas de futebol. Estão agora a chorar, entre aspas, um bocadinho a perca destes 2 pontos, porque era importante para solidificar o primeiro lugar e depois, quando o jogo em atraso que falta, para ainda solidificar mais o primeiro lugar, porque já, o Limianos podia dar aqui uma diferença muito importante para o segundo lugar. Não conseguiu, é campeonato, já perdeu aqui também Também uma prova de que este campeonato é de facto muito equilibrado, ou seja, não é fácil ganhar a ninguém neste campeonato. Estamos fartos aqui de dizer que o campeonato de Portugal nesta Série A é um campeonato muito equilibrado, e depois houve uma fase no início que o São Martinho e o Vilaverdense poderiam ser os parentes pobres deste... Agora já não está. E as coisas já não é nada disso. O Vilaverdense, percebemos que começou o campeonato com muitas dificuldades, e nós semana a semana percebemos que eles estavam a reajustar o plantel, e neste momento tem os mesmos pontos que o Vianense. A verdade é essa, o Vianense com menos um jogo, mas o Vilaverdense também com um jogo a menos. Isto no início da época, quando começou, eles nem começaram a jogar, e começaram com 1 ou 2 derrotas, e agora estamos a ver um Vilaverdense com outra capacidade. E o próprio São Martinho, parece que as coisas não estavam a correr muito bem. Mas de repente ganha 2 jogos e lá está. Os 2 jogos, eu falei exatamente a mesma coisa do Monção, com uma vitória, já fez ali 5 pontos e já não está ali a tantos pontos assim da permanência. É importante ganhar 2 jogos seguidos, de preferência, para dar esse salto. A verdade é que se os ganham é porque mostram capacidade. Neste campeonato tão difícil, se o São Martinho tiver essa capacidade e se o Vilaverdense também, são equipas a ter em conta. Infelizmente,
infelizmente para o Monção, que se calhar que está metido neste barulho, estas equipas estão a dar aqui uma resposta muito boa. Ao contrário, se reparares, aquelas duas equipas da Madeira já estão no lugar de descida. Por isso, como diz o outro, Totobola, é melhor. Neste campeonato não é fácil não é muito fácil. E já agora, em relação ao Limianos, eu queria aqui deixar uma nota de destaque, porque foi titular um jovem que é o Guilherme Alves, que fez no dia 12 de outubro 18 anos. Ele, ainda com 17 anos, chegou a ser utilizado ano passado pelo técnico Rui Carvalhal. É mais um jovem lançado pelo Limianos, da sua cantera, digamos assim, tal como o Tiago Barbosa, que voltou a ser titular. Eu não conheço muito, provavelmente, o Guilherme, mas tenho excelentes indicações sobre aquilo que são as capacidades deste miúdo, que tem sido lançado, digamos, paulatinamente pelo Rui Carvalhal, e que agora foi titular e que jogou quase 75 minutos, portanto é alguém, mais um produto, digamos assim, que o Limianos tenta lançar no mercado. Sim, temos desde o primeiro programa que estamos aqui a fazer, Mário, que dissemos que a política do Limianos passava também muito pela aposta na sua formação. E aos poucos, e como tu dizes, e bem, vão lançando um jogador, não podem ser também miúdos, e nesta fase, a verdade é esta, a melhor fase para lançar miúdos com qualidade é agora, porque o Limianos estava em primeiro, está a fazer um grande campeonato, e quando numa equipa vencedora, os miúdos que têm qualidade ainda mostram mais essa qualidade. Diferente seria quando estamos nos últimos lugares, lançar miúdos é muito, muito complicado. Mas o Limianos está a seguir a sua linha, o Rui Carvalhal está a seguir a sua linha, com resultados, com vitórias, com uma excelente classificação. Infelizmente não conseguiram ganhar ao Mirandela, mas pronto, mas é como eu digo, isto é campeonato, se calhar domingo já vão ganhar. E o campeonato deles vai-se fazendo com pontos, e está de parabéns à equipa do Rui Carvalhal até agora. E há aqui uma aposta clara por parte do Rui Carvalhal em gente mais nova, digamos assim, porque eu olho para o banco do Limianos e vemos jogadores como o Cássio, como o Luís Pimenta, como o Samato. O Pimenta e o Samato nem sequer foram utilizados. O Zé Pedro jogou cerca de 30 minutos. Também acredito que se calhar fisicamente poderá ter ali uma situação que pode às vezes não ajudar muito, porque é um jogador que está numa fase final de carreira, digamos assim, mas a sua experiência poderá ser importante em termos de grupo de trabalho. Mas são os jogadores mais experientes, estão a ser preteridos, digamos assim, para jogadores mais jovens. É um bocadinho esta ideia que trespassa, digamos, daquilo que tem sido algumas das opções do Rui Carvalhal. Não temos a informação toda, e às vezes é importante. Estamos a analisar em função destes dados. Porque poderá haver algumas lesões, a situação do Zé Pedro, do Samato e do Pimenta, são jogadores com muita qualidade. Numa primeira vista, eu acho que eram os jogadores titulares deste Limianos. Poderá haver algum problema, ou poderá ser simplesmente a opção e depois recai nestes miúdos, lançar estes miúdos. Mas, como eu digo, não queria estar aqui muito, porque às vezes não temos a informação completa. Agora que eu sei que estes jogadores, o Samato, o Pimenta e o Zé Pedro, são jogadores de muita qualidade, já deram muito este ano ao Limianos, e com toda a certeza irão continuar a dar. Agora, poderá haver aqui algum tipo de lesão, alguma fadiga, algum mal-estar durante o fim de semana que se calhar impossibilita esses jogadores, mas a verdade é que a aposta dos miúdos, essa aposta tem sido padronizada. Também não podemos fugir a isso. E sem receio e sem medo, e aí o Carvalhal e o Limianos estão de parabéns. O que mais destaca é o facto de teoricamente não haver esse receio de lançar estes miúdos. Isso digamos, um aspecto positivo que temos que deixar aqui para o Rui Carvalhal, a forma como ele tem essa coragem de lançar estes miúdos. Poderá ser uma característica do Rui. Quando ele esteve aqui na Distrital, nunca consegui ver esse padrão dele, muito sinceramente. Agora, o lugar que ocupam, por mérito deles, não é por mérito de mais ninguém, é por mérito da equipa técnica, dos seus jogadores e da sua estrutura. Também nós temos aqui falado, e na entrevista do Rui Carvalhal, ter dito que a subida não é um objetivo número 1, por várias razões. Tudo isto, esta conjugação de factores, se calhar permite que haja mais facilidade na aposta desses miúdos. Com a maneira de trabalhar do Rui Carvalhal, que se calhar pode ser um treinador que gosta de apostar em miúdos, em detrimento, se calhar, dos jogadores mais experientes, a classificação
e a possibilidade de se calhar nem ser um grande objetivo a subida, estes 3 fatores se calhar libertam um bocadinho o libertem todo isso, o espaço para os miúdos. Ainda bem. Ainda bem. Permite o aparecimento destes miúdos. Se fosse noutro tipo de contexto, se calhar teriam muitas mais dificuldades. Por isso ainda bem que isto tenha acontecido. Para já o Limianos está a 1 ponto do Chaves, que é o líder, tem 17 pontos, o Limianos tem 16, mas tem esse tal jogo em atraso, vai ter que jogar na Ribeira Brava e vai jogar já deste fim de semana a 8, portanto na primeira paragem que vai haver neste caso para as seleções, o Limianos vai até à Madeira para jogar frente ao Ribeira Brava. Para fechar esta passagem pelo Campeonato de Portugal, resta falar do Vianense, que empatou em casa com o Vilaverdense 0-0. Um jogo que eu tive a ocasião de ver e não sei se o Miguel também teve a ocasião de ver alguma coisa sobre o jogo, mas penso que o resultado que foi justo, acho que acaba por ser um resultado certo, o empate, a divisão de pontos. Um Vianense que não fez uma boa primeira parte, depois melhorou um bocadinho na segunda. Não sei se tiveste a ocasião de ouvir as declarações do Filipe Mesquita, o técnico do Vianense no final. Ele próprio foi um bocadinho crítico para a equipa, para os jogadores, sobretudo pela primeira parte que fizeram. Sim, há aqui 2 situações. Eu vi o jogo através do Facebook. Tu viste ao vivo. Exato. Tens uma vantagem sobre mim muito grande, o que me obrigou a ver certas situações mais que uma vez, porque não tinha campo aberto, não tinha campo aberto. As declarações do Filipe Mesquita permitem a nós aqui também estar mais à vontade, porque perante o que ele disse, qualquer coisa... Não podemos fugir muito disso. Não podemos fugir muito disso. Foi ele que abriu o livro. Abriu o livro, entre aspas, E eu pessoalmente, depois de analisar bem o jogo do Vianense, que eu fiz com muito gosto, nem achei, muito sinceramente, que o Vianense fizesse uma primeira parte tão fraca, muito sinceramente. E falta de atitude, falta de concentração, com palavras utilizadas. Atitude, não sei se utilizou, mas concentração, falta de concentração, o Filipe Mesquita utilizou. Não achei. O que eu achei é que, se calhar, o Vianense pensava que ia apanhar um Vilaverdense mais frágil, acho eu. E as coisas, às vezes, o aspecto psicológico, nós pensarmos que o adversário vem com algumas fragilidades que não podia vir, porque toda a gente percebia, e eles que estão lá dentro, percebemos que o Vilaverdense está em crescendo, por isso tinham que estar completamente apreensivos do adversário que iam ter. Agora, de facto, a primeira parte não foi boa, mas também não achei que fosse assim tão fraca. E a segunda parte... ali um bocadinho mais de rasgo, digamos assim, talvez um pouco mais de intensidade, de ter conseguido meter um bocadinho mais de velocidade no jogo. Talvez tenha sido esse aspecto que o técnico do Vianense quis, digamos... Sem a palavra que ele utilizou não foi atitude, foi intensidade. E peço desculpa para a atitude, que a atitude é mais complicada. Foi intensidade e alguma desconcentração. Exato. Foram as palavras que... Algum desleixo a pé, eu não sei se ele utiliza a palavra desleixo. Utilizou. Mas eu também, contrariamente, eu também não achei que o Vianense na segunda parte fosse assim tão melhor. Exatamente. Criou ali uma ou duas situações que na primeira parte não as teve, mas também nós, aos anos que andávamos nisto no futebol, Mário, às vezes nem sempre estávamos a jogar muito bem, e às vezes estávamos a jogar muito bem e não criámos, e outras vezes nem estávamos a jogar nada bem e aparece-nos uma oportunidade e aparece-nos um golo. Achei que melhorou um bocadinho, é verdade, melhorou um bocadinho, também tinha que melhorar, porque estava a jogar principalmente estava a jogar em casa, porque tinha que ganhar o jogo, mas também não achei que fosse assim uma superioridade, até que houve ali entraram melhor o Vianense, mas depois na segunda parte, mas depois ali a partir dos 10, 12 minutos o Vilaverdense voltou a equilibrar e foi assim o jogo assim até ao fim, um jogo equilibrado, nem sempre muito bem jogado. Agora a verdade é que não conseguiu ganhar. E não houve muitas ocasiões de golo. Não houve na primeira parte. O Vilaverdense tem lá duas boas oportunidades. Tem um remate na trave e depois tem um remate sobre o lado do Zé Costa. Sim. E depois o Vianense também tem na segunda parte. Por isso nós, e até o Filipe, o Mesquita e nós, e tu já o disseste, achámos que o jogo acaba por ser um resultado justo. Até pelas oportunidades criadas, se calhar uns na primeira parte, uns na segunda. Agora não foi um jogo muito bem conseguido do
Belenenses, e nós temos falado aqui, e eu tenho falado e também tenho pegado muitas vezes nas palavras do Filipe Mesquita, que é a tal irregularidade que o Belenenses nos apresenta domingo a domingo e muitas vezes dentro do próprio jogo. E mais uma vez isso aconteceu. Nas palavras do seu treinador, eu não concordo muito, mas ele é que é o treinador, ele é que sabe, ele conhece os seus jogadores, ele é que sabe que isto é muito fácil de falar, mas ele é que sabe o potencial que pode ir um jogador em termos individuais. E ele se achou é porque tem as razões dele. E mais uma vez faz, segundo as palavras dele, uma primeira parte mal conseguida e uma segunda parte muito, muito melhor. E ele até fala, não podemos continuar a dar 45 minutos de ele faz essa referência ao adversário. E pronto, e há esta irregularidade. E que nós temos falado, e eu tenho falado, e ele também o falou, se calhar não me tenho ouvido, mas eu também, se o Belenenses não consegue ter essa regularidade, não vai conseguir os seus objetivos. E ele fala nisso também. Ele também fala nisso. Porque ele até há uma parte que diz, se isto for para lutar para o 7º ou para o 8º lugar e andar aqui para lutar por não descer, é tranquilo. Mas ele tem outras ambições. Há outras ambições e ilegítimas porque tem qualidade. E a verdade é só esta, é que o Belenenses, e toda a gente sabe que neste campeonato de Portugal e de uma forma geral em todos os campeonatos, o fator casa é muito importante. E a verdade é que o Belenenses tem deixado escapar muitos pontos em casa. Recordo que tem a derrota frente ao Chaves B, tem o empate com o Machico, tem agora este empate com o Vilaverdense, e assim, fazendo contas muito simples, com o Machico esteve a ganhar 2-0 e permitiu que o Machico depois empatasse a 2 bolas. Estes últimos 4 pontos perdidos em casa, mais eventualmente os 3 pontos que estão ainda em causa no jogo frente ao Camacha, poderiam nesta altura permitir que o Belenenses chegasse aos 16 pontos e 16, 17 e portanto estar ali coladinho aos da frente. Portanto são pontos que depois no final das contas poderão ser muito importantes para essa luta, se é que há luta e se é que é esse o objetivo, sim. De poder estar no mínimo nos dois compreendo o que estás a dizer, Mário, mas a primeira derrota contra os Chaves, percebemos todos o que aconteceu, não é? Uma pré-época muito desajustada, muito, muito tardia, percebemos. Depois os outros têm a ver com a tal irregularidade, porque falaste muito bem contra o Machico, estão a ganhar 2-0 e depois uma boa primeira parte e depois uma segunda. Deste jogo empate, porque deram os tais 45 minutos de vantagem e depois também não conseguem. Por isso, dizeres que se calhar neste momento a incapacidade que tem a equipa ainda não está ao nível que se calhar o Filipe Mesquita acha que a equipa deve estar, e quando estiver, se um dia chegar, podemos estar a falar no Belenenses. A verdade é que o Belenenses neste momento ainda não consegue atingir esses níveis. Vamos tentar. Porque é estranho, porque o futebol tem destas coisas. Nós falámos aqui no início, o Filipe Mesquita tinha muitas lesões, alguns castigos, uma situação, e se calhar nesses momentos a equipa teve um comportamento com vitórias, com um comportamento melhor. E agora que eu olho para o 11 e olho para o banco suplentes, já tem mais opções, muitas mais opções, que se calhar o Filipe Mesquita neste momento dá-se muito por satisfeito, porque tem um 11... ainda tem uma outra ausência, o Bruno castigado. Sim, Omar, mas isso são coisas normais, são as vicissitudes dos campeonatos, mas tem muitas opções e não está a dar aquele clique para dizer que uma equipa consegue 2, 3 vitórias consecutivas, que quando o conseguir tenho a certeza que vai tirar, porque a diferença pontual, apesar de estarmos aqui a falar, parece que estamos a falar... Não é assim muito grande. Não é assim muito grande. É aquilo que eu digo, nos últimos lugares também 1 ou 2 vitórias vai para lá, e também da classificação do meio para cima, também 1 ou 2 vitórias já tira as equipas para lá. Vamos esperar que o Belenenses melhor nesse aspecto, em termos de regularidade, e que as coisas aconteçam. Só um pormenor, eu achei, e depois já faz uma excelente pergunta, porque é que foi a opção pelo André Ramalho. Foi uma pergunta muito bem conseguida. Não sei se na altura tinha a intenção de chegar ao ponto que depois o Filipe Mesquita, mais uma vez, comunicou muito bem, na minha perspectiva. Ele comunicou muito bem, fala muito bem sobre... E fala abertamente sobre fala abertamente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito importante. E ele explicou a opção da situação do Ramalho. E eu acho, mas vou falar sobre isto porque ele também, mais uma vez, explicou muito bem porque é que jogou, porque montou uma linha de 5.
Exato. porque se quis adaptar um bocadinho Ao adversário. à linha de 3, do 3-4-3 do Vilaverdense. E eu, na minha perspectiva, se calhar a equipa não se sentiu muito confortável com essa linha de 5 atrás, na minha ideia. A equipa não estava habituada a defender assim, e posso estar aqui a cometer, não tenho visto jogos todos do Bienense, a ideia que eu tenho é que defendem numa linha de 4. Neste jogo, com a linha de 5, com o Gabi, o capitão, a fechar na linha de 3, fazer uma linha de 3, e o Ramalho a fazer a ala, a lateral, a fechar, com a linha de 5, e eu depois acho que a equipa com bola, e ele depois tenta dizer que depois em termos ofensivos era igual, mas depois não é a mesma situação, porque os jogadores estão mais atrás, e se calhar a equipa em termos defensivos funcionou, porque não permitiu muito ao adversário, mas se calhar depois com bola os jogadores estavam em posições diferentes. Eu acho que se calhar a equipa não sentiu-se muito, muito confortável. E tu viste o jogo, entre aspas, o jogo da Camacha, se calhar noutro tipo de sistema a equipa até estava a responder até ao intervalo, até o jogo ser interrompido. Mas este é um pormenor, porque as tais dinâmicas do próprio jogo, mas eu senti, por exemplo, eu vi o Gabi sempre muito, quando depois a equipa se solta para o processo ofensivo, o Gabi tinha que fazer lateral, e se analisarem que eu tive esse cuidado, raramente o Gabi passou do meio campo. Estava com aquela ideia de ser um central, entre aspas, e raramente se soltou, com bola. Sem bola foi fácil, porque montou a linha de 5, a equipa estava tranquila. Mas depois com bola, praticamente o Gabi, que até é um jogador que gosta de ir lá à frente, praticamente ficou mais retraído, porque lá tinham indicações que tinha que montar a linha de 3 e ia montar a linha de 5, e depois tinha medo que se calhar que perdiam a bola e ele não estava desposicionado naquela posição, se calhar o treinador tinha dado indicações, e se calhar ali houve algum retraimento, e depois se calhar ficou um bocadinho o ala direito um bocadinho... Mas é a tal coisa, a tal ideia, que há pouco falámos até em relação à Monção, de às vezes os treinadores pretenderem, digamos, criar novas dinâmicas, tentar coisas diferentes. Também acredito que tenha sido um bocadinho aquilo que o Filipe Mesquita tentou nesse jogo. Mas cada treinador tem a sua ideia, e eu, por amor de Deus, nem me quero estar a imiscuir dessas situações, mas o Bienense vinha de uma vitória parcial em Camacho, um sítio muito difícil. Tudo me levava a crer que mataria, digamos, jogar em casa, que não seria adaptar um bocadinho Eu estou a dizer isto porque o Filipe Mesquita o disse. Exato. Não é? Não estou aqui a inventar nada, nem aqui. E ele fez essa referência no final. Fez essa referência. E ele explicou até muito bem, porque queria os dois centrais a marcar os avançados por dentro. Ele explicou isso muito bem. E ele comunicou muito bem. Mas depois de estar a ganhar 1-0 em Camacha, uma vitória parcial, jogando em casa contra um Vilaverdense que apesar de uma melhoria estava nos últimos lugares, nos lugares de descida, na volta se calhar já não estava, se calhar teríamos a ver um Bienense, se calhar ia manter o seu sistema, e a manter a sua ideia. Não fez, foi a sua ideia. A minha opinião é que se calhar a equipa não se sentiu confortável com isto, mas isto é uma opinião de alguém que não viu o jogo, ouviu, mas que analisei. Exatamente. Perdi algum tempo a analisar isto. São hábitos de treinador, naturalmente. Miguel, rapidamente, porque senão o tempo vai esgotando muito, muito depressa, para este domingo às 3 da tarde, 2 jogos, a Mercedes está com o Celuricense Vianense e o Monção Limianos. O Vianense não vai ter um jogo fácil em Celurico do Basto. Pois, depois se tivesse ganho em casa, teria aqui alguma margem. O Celuricense já provou que é uma equipa... Está em 4º lugar nesta altura. É uma equipa com competência até para o excelente jogo, e mais uma vez o Filipe Mesquita falou sobre isso. O excelente jogo que fez contra o Porto para a Taça de Portugal. Não vai ser um jogo fácil, mas o melhor Bienense, eu estou farto de dizer isto, a melhor versão do Bienense tem capacidade para ganhar a qualquer equipa. A versão menos conseguida do Bienense poderá ter algumas dificuldades. Vamos esperar que em Celuricense que esteja a melhor versão do Bienense. É o que se desejamos. Em relação ao derby distrital, Monção Limianos, como se costuma dizer, é um jogo de tripla, não é? Tudo pode acontecer.
É daqueles jogos, foi como eu disse no início, não vou dar aqui nenhum palpite quem quer que ganhe, porque são dos equipas do nosso distrito e estamos aqui para os defender. É evidente que não vão ganhar as duas. Se fosse numa fase mais adiantada, se calhar daria uma opinião mediante as classificações, mas neste momento o Lemiano está a lutar por um objetivo e precisa da vitória, e o Monção também precisa da vitória, por isso que ganhe o melhor, que ganhe o futebol distrital também é importante. Muito bem, 2 jogos então para acompanhar no próximo domingo. Teremos relato na Rádio Geice desse Soluricense Sport Covianense, domingo às 3 da tarde. Também vamos acompanhar toda esta jornada do Campeonato de Portugal. Vamos avançar agora para as competições distritais. Campeonato de SABSEG, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Cumpriu-se no fim de semana a jornada 7, com Cerveira 0, Arcos 0, Caminha 2, Lanheses 0, Courense 0, Piães 1, Belgacense 0, Corrilhá 1, Cardielense 2, Cardielense 4, Arcozelo 2, Castelense 2, Deucriste 0, Faxense 0, Âncora Praia 1, jogo foi na faixa, e Valenciano 3, Ponta Barque 1. Miguel, uma jornada onde 2 notas, com alguma surpresa o Courense perde em casa, e o Caminha fez a sua obrigação, digamos assim, ganhou e é o novo líder do campeonato. Sim, nesta jornada há aqui 2 grandes surpresas na minha perspectiva. Sabíamos e eu tinha dito aqui que o Piães é sempre uma equipa difícil, mas o Courense jogando em casa tinha a obrigação de ganhar este jogo. Não conseguiu. Tinha já perdido há 15 dias com o Neves para a taça, e já estamos aqui a ver alguma quebra. Mas pronto, mas é uma equipa que está a fazer um excelente campeonato, e não é por perder aqui contra o Vitorino de Piães que agora não está a fazer esse excelente campeonato. E depois temos aqui mais uma derrota do Ponta da Barque, também era um jogo muito difícil em Balense. Um jogo com declarações muito complicadas muitos vermelhos. Muitos vermelhos, tanto da equipa. Um jogo que foi apitado por um árbitro de primeira categoria. Melhor não podia haver. Não é na defesa do Bruno. Houve algumas críticas, pelo menos que foram preferidas, sobretudo pelo técnico, neste caso pela equipa técnica do Ponta Barca, através do Nuno Duarte, que é um dos adjuntos do Fernando Rego, que ele queixa-se. Ele não visa diretamente a arbitragem, mas fala, enfim, vai assim um pouco à volta para tentar deixar ali algumas críticas. Sim, Mário, vamos manter aquilo que temos mantido desde o primeiro programa aqui, não falar muito sobre estas coisas. Exatamente. Porque percebemos, e quando não vemos o jogo, e principalmente eu, quando não vejo um jogo, então não vamos estar é muito complicado. Agora, melhor árbitro não podia haver, porque o Bruno é árbitro da Primeira Liga e tem estado muito bem na Primeira Liga. A semana anterior o Valenciano tinha-se queixado, agora foi a Barca. Percebemos que não tem sido um início de campeonato, que já não é bem um início, mas há muitas críticas, e aproveito este parênteses para dizer que vai haver uma mudança no Conselho de Arbitragem. O seu Costa Lima vai sair e vai ser, ainda não é oficial, mas a Bárbara vai passar a presidente do Conselho. Isto é um pormenor, eles já quase toda a gente sabe, os árbitros já sabem, em termos oficiais não foi oficializado, mas a Bárbara vai ser a presidente, e vamos tentar que isto melhore, porque percebemos que há muito ruído. Este ano está a haver muito ruído. Porque talvez há aqui grandes apostas, e depois, quando os resultados não aparecem, muitas vezes há sempre essa tentativa de Isso é como tudo, o ruído existe, também existe na Primeira Liga. Digamos, algum ruído, não é? Existe na Primeira Liga também, o Porto, Benfica e o Sport também fazem muito barulho, e agora também os da Distrital também fazem. Mas eu pessoalmente gostava que as coisas não houvesse esse ruído, para que ganhasse sempre o melhor. Agora, em relação a este jogo, melhor árbitro não podia estar. Agora, se calhar cometeu erros, não sei, isso não posso dizer. A verdade é que o Ponta Barca fica mais longe, o Caminha ganha 2-0 ao Lanheses, cumpre, digamos, a sua obrigação, e no fundo confirma que há que contar com esta equipa. Sim. Conforme ouvimos aqui na passada sexta-feira o técnico do Caminha, o David, eles vão, digamos, com tudo. Vão com tudo. Eu por acaso fui ver este jogo, já o segundo jogo vou ver do Caminha, por razões naturais, porque joga lá o meu irmão. Não fizeram um bom jogo, e o David também o disse, não fizeram um bom jogo, mas fizeram o suficiente para ganhar. Não há qualquer dúvida em relação a marcar um golo cedo, outro a fechar. Mas foram sempre a melhor equipa. O Lanheses praticamente não criou grandes problemas
ao caminho, mas não fizeram um grande jogo. Mas o importante foram os 3 pontos e, como diz o outro, quando não se joga tão bem, é importante ganhar. E foi o que fez o caminho e está em primeiro lugar e neste momento está por todo o mérito, e dar parabéns ao David e parabéns a toda a estrutura do caminho, porque neste momento são os primeiros classificados e vamos ver, já tenho vindo a dizer, se a Barca, que eu continuo a achar que é a equipa que tem mais potencial, se a Barca continuar a perder pontos, porque a Barca está com muitas dificuldades em ganhar, está mais ou menos como estava a Corrolhá, e se analisarmos a classificação, eles agora estão com os mesmos pontos. Se o Corrolhá ganhar o jogo, quer dizer, falou-se tanto da Corrolhá, mas se a Corrolhá ganhar o jogo, chega aos 9 chega pontos. ao 9 pontos que a Barca. Por isso as duas equipas com maior potencial estão com muitas dificuldades. E aquilo que eu digo, tenho dito. O Caminha tem aproveitado, o Coreza tem aproveitado, e o Cerveira, e os Arcos foi empatar a Cerveira. Exatamente, eu ia falar nesse jogo, porque não se pode dizer que tenha sido um mau resultado, ou pontos perdidos, porque o Cerveira também tem feito um bom campeonato, houve um empate a 0 bolas, digamos que foi no fundo mais um ponto somado por parte da equipa do Atlético. O Atlético está a fazer um campeonato nada de especial em termos de pontuação, isto porquê? Para me explicar melhor. É uma equipa que quando tem um adversário que está com algumas dificuldades, também não os perde, empatou com o Caminha, empatou na Corrolhá, empatou agora em Cerveira, não ganhou, mas também não os perdeu. Exatamente. Mas também não os ganhou os 3 jogos. Agora o que o Zago está a fazer é aquilo que os outros não estão a conseguir fazer. Que é somar. É somar. Porque o Ponta Barca não soma e a Corrolhá... Antes somar do que sumir, não é? Exatamente. Os outros não estão a conseguir fazer e eles a fazer um campeonato. E a verdade é que só estão a 2 pontos do caminho, ou seja, exatamente. Mesmo com estas exatamente. Não estamos a falar de um Atlético que ganhou esses 3 jogos, não os ganhou, mas também não os perdeu. E está a aproveitar o início do campeonato daquelas equipas que eu dizia que eram as equipas com mais potencial. E também há aqui uma aproximação do Valenciano, que sobe ao 4º lugar, faz 13 pontos. E também o Cardielense, que ganhou 4-2 ao Cruzelo e que também se mantém ali na 5ª posição, portanto, todas elas muito próximo. Ainda bem que assim temos um campeonato competitivo. E já agora também uma palavra aqui, que eu acho que é importante, o Âncora Praia foi ganhar a faixa por 1-0, tem já 8 pontos somados, eu diria que tem quase tantos como fez a época passada, é uma força da expressão, mas, sim. Mas durante até meio do campeonato, eu acho que no fim da primeira volta, na época passada, o melhor Âncora Praia não tinha feito 8 pontos, e tem jogado sempre fora de casa. Sim. Mas também percebemos que se calhar estamos a falar de outro Âncora Praia. E as coisas estão a correr mais ou menos bem, não estão a correr muito bem. Uma vitória muito difícil ganhar na faixa. Na jornada anterior o Cerveira tinha perdido lá e o Âncora ganhou. O Caminha para a taça durante os 90 minutos não tinha ganho. Percebemos que o Faxense em casa é uma equipa muito forte e o Âncora fez uma vitória. Vinha 2 vitórias consecutivas, porque foi ganhar a Diocorista e esse jogo foi mesmo fora porque tinha que ser. Agora ganha outro jogo fora porque era o jogo em casa, mas foi trocado. E está a fazer um campeonato. Eu também disse logo que se calhar o Âncora não iria entrar nas cogitações da descida e está-se a confirmar o bom início do campeonato do Âncora. Já agora o Corrolhá foi a Melgaço ganhar por 1-0, uma vitória também normal da equipe. Sim, normal. De jogo em Passos. Tinha que ganhar esse jogo. Em termos de classificação, há aqui de facto grande proximidade, mesmo o Pinhais com esta vitória também, digamos, dá ali um salto na classificação, ultrapassa, ou melhor, chega aos mesmos pontos do Cerveira e, portanto, é uma equipa que também começou mal, mas tem vindo a melhorar ao longo das Continuo a dizer, isto faz parte da competição e do campeonato ser competitivo, exceto o Caminha e o Courense e o Atlético Zara estão nesta fase a fazer um campeonato com uma excelente pontuação. Depois repara que até o Âncora Praia, que está a jogar, salta a um ponto da Barca, com 8 pontos. Eu continuando a falar na Barca e qualquer dia as pessoas como dizer, tu falas sempre na Barca, mas a Barca não passa. Era o candidato número 1, digamos assim. Toda a gente percebe isso. Depois com esta perca de pontos aqui e ali de um ou outro, quando eles jogam uns contra os outros, há uns empates, as outras equipas vão ganhando e as coisas nesta fase com 7 jornadas ainda não se consegue fazer, não se consegue notar as tais diferenças que calhar daqui mais para a frente irão existir. Mas pronto, essas equipas estão a aproveitar e isso é bom, isso faz muito bom para o campeonato.
Vamos tentar aqui rapidamente dar uma olhadela à próxima jornada, já este domingo. Correlhá Cardialense, Lanhedos Melgacense, Piens Caminha, Arcozelo Cerveira, Arcos Âncora Praia, Deu Cristo Valenciano, Faxense Castelense e Ponta Barca Courense. Mais uma jornada com muitos jogos interessantes. Há um Ponta Barca Courense, há um Correlhá Cardialense, há um Piens Caminha, há um Atlético dos Arcos Âncora Praia. Há aqui muito para onde escolher, Miguel. Sem aquilo que nós temos dito, este campeonato está espetacular. Mas esses 3 jogos, acho que tu falaste muito bem, o Vitorino, o Piens com o Caminha, o Barca com o Courense e a Correlhá com o Cardialense, são os 3 jogos top desta jornada. Muito sinceramente não sei qual é que escolheria para ver, porque se o Caminha, primeiro classificado, vai a Piens, vai ser um jogo muito complicado. O Caminha vai ter muitas dificuldades de se adaptar à intensidade e às dimensões daquele estádio e a qualidade do Piens, porque às vezes nós falámos e andámos sempre a dizer do campo que é de dimensões reduzidas, mas a verdade é que o Piens foi ganhar a Coura e com as dimensões num campo normais. E o Barca Courense, outro grande jogo, se aqui o Courense tem aquela mais para perder, a Barca se perde, vai ser o fim do mundo. E a Correlhá Cardialense, estamos a perceber qual delas equipas perder, aqui as coisas também podem complicar. Temos aqui ainda 2 minutinhos, Miguel, o tempo de facto passa muito depressa, para olhar para a segunda divisão, porque o Reianos chegou ao segundo lugar do Lanhelas, o Távora líder isolado. Vai-se, digamos, intensificando esta luta entre estas 3 equipas na discussão dos 2 primeiros lugares do campeonato? Sim, a segunda divisão está a notar mais o Lanhelas e o Távora. O Távora fez uma excelente vitória com os Torrienses, uma vitória sempre difícil, e o Lanhelas perdeu 2 pontos em Vila Franca, que se calhar não contaria. Muito bem, este domingo teremos jornada 9, ou melhor, jornada 8, com Lanhelas Neves, Vianense B, Vila Franca, Anais P, Campos, Reianos, Chafé, Távora, Cabaços, Passou, Vila Fria de Arquense, Torriense, Adecas e Ilustre Caminha, Anha. Uma nota rapidamente para acabar, Filipa Cunha, falámos aqui de arbitragem há bocadinho, sobre a Bárbara de assumir o lugar de Presidente do Conselho de Arbitragem, mas uma nota para Filipa Cunha, árbitra da Associação de Futebol de Viana do Castelo, que foi nomeada para 2 jogos no Europeu de Sub-17 feminino. Ela vai dirigir 2 jogos da Ronda 1 de qualificação para este Europeu, dia 26 de novembro, Ucrânia-Suíça, e dia 29 de novembro, o Suíça-Roménia, portanto também uma nota positiva para a Filipa Cunha. Temos excelentes árbitros em Viana nesta altura, tanto nas senhoras como nos homens. Sim, de facto, eles estão lá em cima, mas há algum barulho lá em baixo. Exatamente. Infelizmente não temos tempo para mais. O tempo passa muito depressa. Finalizamos esta emissão do Viana Cidade do Desporto. Em meu nome, do Miguel Quitos, do Celso Carvalhosa. Boa noite, bom fim de semana. GCFM, desporto.